o que a gente mais quer nessa vida? Dinheiro? Talvez honra? Poder? Ou quem sabe tudo isso, tipo um combo poderoso? Bom, independente do que seja, parece que para conseguir isso tudo é numa torre gigante chamada de Torre dos Deuses, lugar onde que se chegar no topo consegue qualquer coisa na vida. Bem-vindos ao canal Cultura Nerd e eu lhes apresento hoje Tower of God. Um belo dia, nosso prota está na correria atrás de uma tal de Rachel, uma mina que era acostumada a se divertir, que some lá pra dentro da torre. Claro que nosso herói vai atrás dela, logo ele força uma entrada e entra. Quando ele entra, fica sozinho, até que aparece um tipo de monstro Pokémon chamado Hiddon, que é meio que o segurança da torre, né, o que comanda tudo lá, os esquemas da torre. E ele diz pro nosso herói que tudo o que ele procura está lá no topo, mas pra chegar lá, ele vai ter que passar em uns testes muito loucos. O Hiddon logo já mostra o primeiro desafio: atravessar uma jaula e detonar uma bola guardada por uma enguia sinistra. Sinistro demais o bicho, viu? Logo, o nosso prota chamado Ban, sem pensar muito, vai encarar o desafio. Mas aí surge uma mina que aparece do nada e dá uma voadora na cara dele. E ainda tem um cara de cabelo branco, ajudante da moça, que mostra uma bola que faz com que traduza a língua deles. Vou denominar ela como Alexa. Dane-se. Aí, essa garota, que é uma das princesas da torre, conta pro prota que o nosso herói é um irregular, alguém que entrou na torre na raça, sem pedir ajuda, e vendo que o cara é meio fraco, ela tenta fazê-lo parar e não enfrentar essa enguia dragão, pra ele não sair machucado. Parece que rola um clima entre os dois, pois ela chama ele de gatinho, de olhos caramelos. Tá, essa parte dos olhos aí foi o que vetei. E logo empresta uma de suas espadas, uma bem poderosa pro prota enfrentar o monstro. Quando ele entra na jaula, o teste começa. O monstro vai pra cima de Ban, que se deixa ser engolido como se fosse comida mesmo, mas era parte do seu plano. O prota acabou com a boca do bicho se soltando logo, mas daí o nosso herói é muito gadeador. Ele é do tipo que não treme na base, não tem medo de nada. Tudo isso para encontrar a sua amada. E enquanto ele tenta destruir a bola para finalizar o teste, a gente fica sabendo um pouco de seu passado. O prota perdeu a memória e acabou preso debaixo do chão. Ele lutou tanto para destruir o teto até conseguir escapar. Logo Rachel aparece e eles passam bastante tempo juntos até se tornarem amigos. Com o fim das lembranças do passado, o ajudante da princesa, vendo o prota em perigo, diz para ele buscar forças na espada, mas a princesa diz que é impossível a espada transferir poder para ele, porque ela não obedece ninguém. Mas o prota consegue, galera, revelando que a espada é na verdade uma mulher que não concedeu poderes à garota por gostar de homens. E é aí que o nosso prota consegue destruir a bola e avançar para o próximo nível. Logo, a princesa e o ajudante se dão conta de que o prota levou a espada poderosa e ninguém pode portar uma daquelas a não ser as princesas. Logo, eles decidem ir atrás dele no primeiro andar. Enquanto isso, Ban se encontra em um lugar com uma mega roça de trigo, galera. E por um alto-falante, alguém instrui que para avançar para o próximo nível deve passar no próximo teste, um Battle Royale, onde 200 pessoas devem permanecer vivas de 400 participantes, pois há várias outras pessoas que também estão tentando alcançar o topo. Logo, o jogo começa e o prota já quase vai de base, galera. Um doido começa a atacar ele, mas é salvo por um outro participante que estava eliminando quem estivesse na mira de suas flechas, mas o doido não teve a mesma sorte e foi abatido também. Rapidamente as pessoas vão sendo eliminadas e enquanto isso, o prota se depara com um monstro esquisito com vários olhos em seu rosto e já fica em guarda para atacá-lo. Mas então aparecem dois caras poderosos que sentem o poder da espada lendária. Um deles é Hack, o lagarto, e o outro é Kun. No desenrolar da história, Kun se torna amigo do prota, porque eles compartilham o mesmo esquema de briga, né, em relação a brigas, preferindo buscar aliados para os desafios futuros e também por curiosidade do porquê a princesa deu a Março Negro, que é a espada, pro garoto. Enquanto isso, Hack quer lutar contra o prota por conta da espada, que ela emana uma energia poderosa, sentida por Kun e por Hack, que os atacam, levando o prota e o Kun a fugirem dele. O teste acaba. Agora com os 200 sobreviventes, a primeira parte do nível está concluída e a segunda parte começa, que consiste em formar equipes de 3 pessoas. O alto-falante dá apenas 5 minutos para isso. Logo vemos várias equipes se formando para o próximo teste, mas como podemos imaginar, Kun, o prota e Hack acabam
acaba formando uma equipe. Juntos, Ban e Kun convence Hack de seguir com eles, pois o Largato só pensa em lutar, dizendo que eles são presas. Hack na verdade é um cara legal que só busca pessoas fortes para enfrentar e ficar ainda mais forte. Então, após se unirem, eles se encontraram em um lugar com todas as outras equipes e são informados que tinham pessoas demais ainda. De repente, aparece um personagem que é um administrador dos testes, um Hunker. Bem, Hunker é alguém que alcançou o topo da torre, ou seja, lugar onde se encontra o rei Jarrad, o primeiro humano que conseguiu chegar ao topo da torre, se tornando o rei dela. E assim, um novo teste tem início. Logo, o administrador cria uma barreira de água à frente dos jogadores, afastando todos para trás. O teste consiste em passar essa barreira de água, que é difícil e todos os membros das equipes precisam atravessar, caso contrário, são eliminados. Kun acredita que pode passar, assim como Hack e o Largato, mas eles acham que Ban terá problemas. No entanto, o Prota acaba ficando no mesmo lugar enquanto todos são empurrados para longe, passando no teste mesmo antes de começar, pois a água não o toca por algum motivo. Com isso, ele surpreende um pouco o administrador, que decide passar um tempo com ele, sugerindo uma aposta sobre quem vai atravessar a barreira primeiro. Logo, eles acabam escolhendo a mesma pessoa, resultando em um empate. Então, o administrador permite que o Prota faça algumas perguntas. A primeira pergunta é se ele viu a Rachel, e ele responde que não. Em seguida, o Prota pergunta sobre os regulares. O administrador explica que existem pessoas normais e irregulares na torre. Os regulares são aquelas que moram na torre e os que nasceram lá, como a maioria dos participantes, enquanto os irregulares são aqueles que vieram de fora, como Rachel e o Prota. Logo, um cagatronco começa a falar que ele é o maioral e que esse teste é um absurdo, intimidando o ADM, mas daí ele mostra o que está por vir pela frente. Shinzu, um poder adquirido no decorrer da subida da torre, e esse poder, a partir do 30º andar, eles terão que suportá-lo diariamente, e quem não está pronto para isso pode não suportar e acabar indo de Vasco, que é o caso do Meia Tigela, que caçou o Rolo, que quase borra as calças desistindo ali mesmo. Logo, Kun e Hack, que estava observando até o momento, decidem passar. Hack passa de boa, Kun também, mas algo estranho acontece e a maleta de Kun dá um pouco de trabalho para passar, mas no final acaba atravessando. Então, o administrador alerta o Prota sobre Kun para tomar cuidado com o garoto. Eles passam e seguem para o nível 3, e chegando lá, já se inicia. Várias equipes já participaram e a maioria das vezes escutavam gritos, como se algo estivesse acontecendo com eles. O Prota disse que é a primeira vez que vê o céu, pois ficava no subsolo e lá não tinha absolutamente nada, não tinha céu, não tinha nada, mas do nada aparece um homem balão dando informações a eles sobre o tempo da prova e tal. Uma dica: Kun alega que pode ser um teste do cara para comprovar a teoria e pede para não confiarem nesse maluco. Logo, o homem balão dá uma informação importante sobre Kun, revelando que ele foi exilado, abandonado e traído por sua família, o deixando irritado, sendo o próximo time. O nível 3 começa com um túnel, onde está o outro administrador, no caso o diretor dos testes, e ele avisa que para passar no teste eles devem entrar pela porta correta, mas tem apenas uma oportunidade em um intervalo de 10 minutos. Caso não escolham a porta dentro desse tempo, serão eliminados. Enquanto o Prota tenta parar o Lagarto, que ficou doido com essa pressão de escolher uma porta, Kun é mais racional e pensa em uma forma de passar no teste, só que ele pensa demais e acaba entrando em conflito por conta de suas memórias, gatilho que o homem balão despertou novamente no garoto. Logo, ele é assolado por suas memórias, onde sua mãe, sobre quem não sabemos muito, diz para não confiar em ninguém, mostrando também uma outra garota que, pelo que vemos, é sua irmã, que pode ter feito algo contra ele. No entanto, Hack escolhe uma porta aleatória e abre, fazendo com que eles passem no teste, pois a verdade só precisavam abrir qualquer porta em menos de 5 minutos. Hack fica aliviado por terem passado, já que acreditava que não conseguiriam, e então avançam para a próxima prova, que se diferencia das anteriores. O administrador passa uma call para Kun, que às vezes não precisa raciocinar muito, pois pode acontecer o que aconteceu com ele, e diz a ele que às vezes precisamos de aliados em horas como essas, que fazem coisas
sem pensar, no que ele pega os conselhos. Mas antes de ir, o diretor diz a ele que a maleta de Kun parece um pouco pesada, nos deixando mais curioso para saber o que ele tanto esconde nela. Após isso, várias outras equipes passam. A equipe de uma lagartixa que tem uma espada chicote poderosa e seus aliados, a equipe do carinha que só dorme, né, os famosos soneca e seus aliados, vários outros. Após isso, vemos um outro teste de outras equipes, com um ADM que está em apuros. Logo decidiu pegar a ideia do primeiro teste do Battle Royale e do segundo, formando equipes de 3 pessoas para fazer um teste diferenciado, mas acaba dando tudo errado, pois o trio tenebroso acaba fazendo todos os participantes do teste irem de Vasco na hora. Logo o ADM pede ajuda ao diretor, no que parece que é o superior entre os ADMs dos testes, o que tem contato com os lá de cima. Após isso, as equipes estão esperando, então o administrador do teste da água reaparece e anuncia uma prova extra não obrigatória, na qual os participantes que passarem irão diretamente para o primeiro andar da torre. Obviamente todos estão interessados e decidem participar dessa prova extra, que é um tanto difícil de explicar. Cada equipe é colocada em uma gaiola e os participantes tenebrosos vão participar com eles, revelando que há diversos exames ocorrendo simultaneamente. No centro da arena há uma coroa que deve ser usada por alguém do grupo. Uma vez que esse alguém coloque, não pode sair do trono. Os outros membros do grupo devem protegê-los contra grupos rivais. Se o grupo que possui a coroa derrotar o adversário, o outro grupo entra para desafiá-lo, e assim por diante até que a coroa seja tomada por outra equipe, e esse ciclo continua até que reste apenas uma das equipes. Os dois primeiros grupos se enfrentam pela coroa, e eles são do grupo da garota lagartixa, que tem a espada chicote, e o outro grupo é de uns aleatórios aí. Rapidamente, a lagartixa, que seu nome é Naak, usa seus poderes para conseguir usar a coroa. Logo, ela coloca em sua cabeça e senta no trono. Os dois restantes da sua equipe é um espadachim brabo demais, com a mistura de Zoro com Sasuke, e o outro é um metido lutador de Kung Fu, um carinha esperto, por assim dizer, e muito chorão. Nosso protagonista lá, de sua sala de espera, vê uma garota loira de capuz no grupo dos que vieram participar com eles. O prota chama ela por Rachel, mas ela não responde, fazendo Ban, que é o prota, deixar de lado. Após a vitória do time da lagartixa, mais 2 celas foram abertas e o jogo continuou, mas no final todos os grupos foram desclassificados, pois o espadachim derrotou um time, enquanto a lagartixa derrotou outro grupo, tendo dificuldades mesmo lá no trono a longa distância, galera. Ela atacou sem sair de lá com sua espada, só que um membro do outro time, o Soneca, um carinha que só dorme numa coberta, usava Shinsu atacando ela, deixando ela muito irritada, mas a garota lagartixa mesmo assim fez o grupo recuar e serem desclassificados. Só que em seguida a lagartixa abandona o trono ao ver o prota com a Março Negro, uma espada poderosa. Afinal, essas espadas só podem ser possuídas por princesas, como mencionei antes, e como sabemos, a pessoa que deu a espada para o prota é uma princesa. A garota lagartixa se revela também ser uma princesa e ela porta a espada Abril Verde, mas falaremos um pouco mais disso em breve. Voltando, a princesa lagartixa quer a espada para si, considerando até mandar o prota ir de arrasta para cima. No entanto, o ADM impede isso, pois as lutas não podem ocorrer após o término do round, mas a lagartixa propõe uma aposta que são permitidas, e o prota é desafiado. Se ele vencer, a princesa lhe dará a sua espada lendária também, mas se perder, terá que entregar a dele. E assim começa o terceiro round, desta vez com 4 gaiolas abertas e ninguém com a coroa. Kun logo usa sua maleta que copia e é o primeiro a pegá-la, enganando todos os outros jogando uma coroa falsa para brigar entre si, mas a verdadeira Kun entrega para o protagonista, que ficará sentado no trono, enquanto Haki, o lagarto, nocauteia todos os outros grupos. O terceiro round termina e o quarto começa, onde 3 gaiolas são abertas e a competição continua. Com a vitória do time do prota, há uma reviravolta interessante. A razão para isso é que entre os grupos concorrentes estavam aliados de Kun. O garoto no Battle Royale fez alguns aliados, prometendo levá-los até o final da torre dentro da maleta, no que aceitaram, e como eles lhe deviam esse favor, o grupo derrotam as outras equipes e perdem de propósito para a vitória do time do prota. Agora, na quinta e última rodada, os grupos mais fortes enfrentam os nossos protas. No entanto, o grupo com capuz, que veio de outro exame, decidiu ajudar o time de Kun, do prota e Haki. Durante a batalha, a loira, que é a Rachel,
é ferida por uma moça que usava um colã super forte que estava dando muito trabalho para os times. Logo, o Prota, ao reconhecê-la e perceber que ela está em perigo, pula para protegê-la e toma só uma puxada no coco, galera, manifestando um poder absurdo de Shinzu para protegê-la, fazendo com que a mulher da espada, a Março Negro, desse um beijo no Prota para fazê-lo adormecer e impedir que ele machuque ainda mais os outros jogadores, destruindo até a coroa no processo. Os dias passam e vemos a Lagartixa com a espada, sendo confrontada em seguida por uma moça do time do Capuz, que também é uma princesa, alegando que a Lagartixa é uma farsante, enquanto o Prota está dormindo sob os cuidados de Kun. Nesse momento crítico, Rachel aparece na porta, pedindo favor a Kun. Então Rachel fala para não revelar ao Prota a sua verdadeira identidade como Rachel, e visando o bem de Ban, Kun decide fazer isso, até para não acontecer com o Prota o que aconteceu com ele, que é ser traído. Quando o Prota finalmente acorda, ele começa o nível 4, mas antes disso há uma seleção das posições para determinar o papel de cada um no combate. Existem 5 posições: pescador, que ataca de perto, o portador da lança, que ataca à distância, o portador da luz, o líder das equipes, que dá ordens e informações, o explorador, que analisa a equipe e oferece suporte ao pescador, e por último, o controlador de onda, que utiliza Shinzu, poderes, algo que já vimos antes, como aquela água do administrador e a habilidade que o Prota demonstrou anteriormente. Mas antes de realizar o exame, cada membro treina até conseguir uma evolução de suas capacidades e estar apto ao exame. No entanto, no teste de hack da lança, eles devem acertar um alvo à distância. Logo, ele e o do Capuz superaram seus limites e passam automaticamente. No teste do Prota, eles devem treinar Shinzu para conseguir utilizar em batalhas. O Prota consegue uma dica por ter ajudado o Soneca com seu travesseiro babado, que desperta uma inveja em outro participante. Já no teste de Kun, ele busca por conhecimento sobre os outros participantes e descobre coisas interessantes, principalmente sobre as princesas. O rei da torre chama Jarrad, sendo o primeiro homem a alcançar o topo da torre. Existem várias princesas de Jarrad e o rei deu poderes, e elas são selecionadas entre 10 famílias e são basicamente irmãs não biológicas. Aparentemente, cada uma delas tem uma espada poderosa da série dos 13 meses, que é uma série simbólica que consiste em 12 armas de ignição em um inventário de armas, e a Março Negro e a Bill Verde são uma delas. No entanto, ele impôs uma proibição estrita: essas princesas não podem se relacionar com homens nem ter filhos, para evitar a dispersão do poder. Contudo, uma princesa desobedece essa ordem e foge, tendo uma filha que é a princesa Lagartixa. Quando o rei descobre, ele dá um fim na princesa sem dó. A filha dela, a Lagartixa, decide então entrar na torre, pois está determinada a se vingar, planejando dar um fim a todas as princesas. No entanto, essa ideia logo é deixada de lado. Enquanto contava isso, as princesas se enfrentavam em seus testes, fazendo as duas caírem de uma altura e se machucarem, pois seus testes tinham que sobrar no alto de umas torres 7 participantes de um tanto, no que foram as últimas a caírem, para dar 7. Desde o início dos exames, a comida e os outros itens valem pontos, que foram acumulados ao longo do tempo. O nível 4 começa com a participação daqueles que não conseguiam passar, o que inclui praticamente todos. E nesse nível, a tarefa é enfrentar um administrador e tirar sua placa. Os participantes são divididos em 2 equipes, A e B, e cada uma designada a um corredor, onde o administrador está posicionado com sua placa. O objetivo é simples: a equipe que conseguir derrotar o administrador primeiro vence. Ou seja, galera, se conseguirem arrancar a placa do administrador, os participantes triunfam. Mas se o administrador conseguir remover o distintivo da equipe, eles perdem. Primeiro a participar é o time A, liderado por Kun. Eles armam uma emboscada, no que o administrador não curte nem um pouco, e vai atrás deles derrotando um por um. Lagartixa, que está com a placa, corre para tentar chegar ao destino final e vencer a partida. Porém, Kun abandona seu posto para tentar capturar o administrador. Kun esconde a Lagartixa em uma caixa Shinzu e diz que ela pulou da ponte até lá embaixo, fazendo o administrador pular, só que o ADM segura ele e se joga junto, mas o garoto já sabia dos trâmites e consegue se soltar, deixando o ADM cair sozinho lá embaixo. Nisso, a Lagartixa consegue o caminho livre, porém o ADM reaparece e derrota a equipe, tomando o distintivo da Lagartixa. Mas como o ADM retornou tão rápido assim, galera, lá pra cima, bem,
tudo fazia parte dos planos de Kun e do Soneca, que escolheram o time B para subir a torre, desclassificando o time propositalmente, ajudando o ADM a subir, usando o Shinsu e derrotando a equipe A. Porém, o ADM fica devendo favor a eles. No entanto, o time A acaba de deixar várias dicas para o outro time conseguir fazer o teste com mais facilidade. Já no confronto do time B, uma série de eventos dramáticos rolam. A princesa limpa um pouco dos obstáculos de suas posições para que alguns de seus aliados do time A pudessem subir a torre juntos. Como a filha da princesa Lagartixa, o espadachim é traído pelos Lancers, pois ele iria segurar o Hunker para eles poderem atacar, mas os Lancers fogem, deixando o espadachim se lascando sozinho. Enfim, o Hunker, ADM, chega e os derrotam também. Mais tarde, o invejoso do Ho, a fim de fazer o Prota se desclassificar, decide capturar Rachel, que cai na emboscada, para usá-la como isca para atrair o Prota. Logo, Rachel desaparece. Ban abandona seu posto junto da princesa para proteger Rachel. Então, Ho, movido pela inveja em relação ao Prota, tinha recebido uma carta em seu quarto para fazer algo contra o Prota, para subir na torre. No entanto, seus planos falham quando o ADM usa um golpe contra Ban, no que replica contra o invejoso, paralisando seus movimentos. Mas antes, Rachel tenta se soltar e acaba sendo golpeada, tendo um grave ferimento. Em seguida, Ho revela sua inveja e o motivo para subir a torre, mas logo desiste e acaba fazendo cagada contra ele mesmo, indo de Vasco. E agora vamos para o desafio final. A princesa, que está com o distintivo da equipe, versus o administrador. O ADM consegue vantagem o tempo todo e rouba o que ele pensava ser o distintivo do time B. No entanto, era só a calcinha da princesa, no que ele se descuida e perde a partida para o time B, sendo derrotado pela princesa, que fingiu encostar em seu colo somente para retirar o seu distintivo, com o time B sendo vitorioso. Tudo isso não passou de um plano de Kun, que controlou as duas equipes para conseguir fazer com os que ele queria subir a torre junto dele, mas tinha duas pedras em seu caminho. Uma era outra controladora de onda, a moça do colã de cabelo vermelho, mas ela entra em contato com ele e desiste por algum motivo. E o outro era Ho, no que deu tudo certo. Haki estava andando pelos corredores e se depara com alguém. Ele ofende a pessoa, chamando de baixinha. No entanto, era o diretor dos ADMs, que faz com que ele diminua de tamanho, ficando pequeno. Logo ele vai atrás de Kun para reverter seu tamanho com a maleta mágica, mas a maleta não faz isso. Após esses eventos, não tendo para onde fugir, o Rachel conversa com o Prota, compartilhando a história do seu abandono. Eles tinham uma promessa de ver as estrelas juntos, mas Rachel abandona ele, pois ela o via como um obstáculo devido à sua fraqueza. No entanto, Ban, a fim de seguir com ela, não se importa com isso e continua a apoiá-la. Decidindo a curar as pernas de Rachel, que ficaram paralisadas devido aos ferimentos, e a realizar o seu sonho de ver as estrelas juntos, eles concordam em continuar nos testes. Mas antes do próximo nível começar, o ADM informa que Rachel será desclassificada devido aos ferimentos graves, mas há uma maneira de reverter essa situação. Um irregular pode falar com o tutor para mudar as regras. Logo, Ban se revela ser um irregular, no qual ninguém ainda sabia, pois ele manteve esse segredo. Logo, ele chega na sala do administrador-chefe. No entanto, a galera fica pensativa, pois toda vez que aparece um irregular na torre, uma calamidade pode acontecer, e se eles ajudarem o Ban, serão todos taxados como cúmplice de um irregular, tornando mais difícil as coisas para eles na torre, no que não pensam duas vezes em ajudá-lo sem hesitar. Assim, Ban se encontra com o administrador-chefe, que é um monstro. Logo, ele aceita sua proposta de fazer um teste final para ajudar a Rachel subir a torre. E o teste que foi dado era a caçada subaquática, que consiste em proteger golfinhos de monstro. Eles tinham que evitar dos golfinhos, Ban e Rachel serem comidos por minhocas gigantes terrestres, amandos de Goblin, e evitar os porcos, que também afastam os golfinhos. Ban e Rachel tinham que ser engolidos por um monstro e serem cuspidos na superfície da terra, assim passando no teste. Mas o diretor e um membro de segurança nacional de Arrad projetou esse teste para que a filha da princesa Lagartixa, Naak, fosse de base por causa de sua mãe.
e para recuperar as 2 espadas sagradas das princesas, eles adicionaram um monstro comandado pelo membro do Segurança Nacional para atacar qualquer coisa. Logo o teste começa e tudo está indo de acordo com o plano. Porém, o monstro aparece e luta com as princesas. E logo captura uma delas, e a Naaki é derrotada pelo Segurança Nacional. No entanto, no último momento, a princesa do início aparece e a salvam, mandando o vacilão ir embora. Mas ele não escuta e ataca a princesa, no que deu uma resposta direta, derrotando todos os monstros e dando uma mega piscolada nele, deixando ele bem ferido. Porém, o seu guia não deixa ela finalizá-lo, mas seu súdito faz isso por ela, dando um fim ao sem vergonha. Mas então, Khun é intimidado por um dos aliados da princesa, que fala que vai levar ele direto a Maria, a garota que traiu Khun, mas o garoto recusa a oferta. No entanto, após ser derrotado, um membro de Segurança Nacional envia seu monstro em direção ao local onde Ban e Rachel está, mas Ban usa seu Shinzu dourado e consegue derrotá-lo, se salvando e salvando a Rachel. Logo a princesa, dona da Março Negro, toma a abril verde da Naaki e diz que só irá devolver quando ela aprender a utilizar, e entrega ao lutador um pingente para entregar ao Ban, dizendo para ele ir ao 77º andar. Voltando para Ban e Rachel, eles estão quase chegando ao final do teste, mas então, para surpresa de todos, a Rachel, essa fedorenta, carnicenta, rapariga fedor de ovo, empurra o prota para o abismo, galera, traindo ele. Desde o início, ela nutria um desejo, tornar-se uma estrela, e seu teste para alcançar esse objetivo era dar um fim ao prota, pois a inveja a corrompeu. E foi exatamente isso que ela fez. Enquanto todos lamentam o suposto fim de Ban, ela sorri muito, porque conseguiu o que queria: ir para o 1º andar, começar a torre. Aparentemente, todos enganados por essa sem vergonha, vão levar a Rachel ao topo como um favor ao prota, e eles preparam o caminho para que ela os acompanhe. Mas ele, Ban, não foi de base. A mulher de colã do cabelo vermelho vai até ele e decide treiná-lo para subir novamente a torre. E ele vai subir novamente após o treinamento em busca de respostas. Bem, galera, esse foi todo o resumo aí, né, da primeira temporada de Tower of God. Espero que tenham gostado. E se gostaram, galera, já deixa o like, pois eu posso trazer aí a continuação em Marruá para vocês. Então, para isso, deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Então até o próximo vídeo. Fui!